Este é o texto que nós leremos, mas também trabalharemos no mesmo livro, no capítulo 35, de 1 a 19. O texto de referência que será lido é segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, os primeiros 18 versículos, e trabalharemos com outros textos, tais como o segundo livro mesmo das Crônicas, capítulo 35. Se alguém quiser anotar, vai anotar também o segundo livro dos Reis, capítulo 18, e o segundo livro das Crônicas, 29 e 30. Embora 30 já tenha sido avançado, mas o capítulo 29 vai enriquecer também o seu saber. Quem encontrou, diga amém. Amém. Queremos proceder à leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se juntaram ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebraram, já com grande número de assinantes, de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como que ele santificou para sempre, e serviu ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos, a ele. Estou no versículo 10 agora. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, e riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes no seu coração para cumprir o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a ceia do Senhor, a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor.
tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram sangue, tomando-o nas mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se haviam santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Versículo 18. Porque uma multidão do povo, muito de Efraim, Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Palavra do Senhor. Podeis tomar o assunto. Ele tinha um propósito, celebrar a Páscoa, e não podia celebrar a Páscoa enquanto a casa do Senhor estivesse suja, estivesse contaminada, tivesse consigo imagens de deuses estranhos. Queridos, os levitas assumiram o compromisso de purificarem o santuário. Tiraram de lá todas as abominações. Disseram: este é o lugar da abominação. Foram retirando peça por peça. Esse trabalho durou 7 dias. 7 dias para limpar o templo. Não é pouco tempo. Uma semana inteira trabalhando. Então eles santificaram o templo, o santuário, durante 9 dias. Foram trabalhando, purificando, depois da limpeza. Era necessário, é como se nós estivéssemos a passar algum azeite, o que é que passamos na mobília quando queremos verniz, não é? Embora esse púlpito não tenha sido vernizado. Então, o verniz faz os móveis de madeira mais brilhantes, não é verdade? Pois. Então, a mesa da ceia também precisa. A nossa, não a deles. A nossa. A deles foi purificada. Queridos, este trabalho levou 9 dias. Por que tanto tempo fizeram de forma minuciosa o trabalho? Eles queriam que de fato Deus se agradasse do trabalho que estavam a desenvolver. Então não foi assim, como é que se diz aqui, como quando o senhor está a despachar só? Chagatão, não foi fiosa. Não é isso ali, mais ou menos. Já mudou. Pode. Então, tino, não é? É o pastor que disse. É isso. Então, eles investiram tempo e foram fazendo sabiamente para alegrar a Deus. Amém? Amém. Quando limpamos esse templo, fazemos-lo porque queremos que o Senhor se agrade ou porque eu sou um protocolo, deixa só fazer? Bom, não sei, não é isso. Não estou a dizer que é isso. Apenas uma pergunta de compreensão. Quando viemos para cantar, é para alegrar a Deus ou para os homens verem que estamos a cantar? Então, você que disse isso. Alguém pode dizer o contrário. Então, tudo o que fizermos, devemos alegrar a quem? A Deus. Mas nós entramos em conflito. Você trabalhou mal, o outro disse: olha, será que dá para melhorar? Faz você. Oh, mas espera aí. Eu cometi algum erro dizendo que esqueceu de fazer alguma coisa. Amados, eles foram pacientes e fizeram muito bem o seu trabalho. O rei restabeleceu o serviço na casa do Senhor com os levitas para o serviço de adoração. Então a adoração não existia mais. A adoração não existia mais.
Deus tinha sido corrido de casa. Esse lugar não é mais teu, Deus fica lá fora e nós vamos colocar os nossos deuses. E lá fora colocar os altares. Você às vezes concorda, né? Quando vai nessas igrejas que tem um altar, não sei o quê, que tem lá a imagem e você diz, não são nossos irmãos. Não são irmãos, senão Deus não teria dado a ordem para acabar com todos os ídolos dentro da sua casa. Se nós fôssemos irmãos com esses que usam ídolo, Deus não teria dito, olha, limpa a casa. Deus estaria feliz em ver os ídolos de Santo Fulano dentro de um templo. Queridos, limpa o teu coração, porque é o santuário de Deus. Amém? Amém. Limpa o teu coração. Temos cantado e é íntima, suculentemente, é moa de casola, mas nós não lavamos, nos olhamos mal. Até a outra que está te ensinando. Quantos e quantos não se rebelam contra os seus diáconos? Quantos e quantos não se rebelam contra os seus pastores? E o pastor está a ensinar o que está na Bíblia, mas ele quer fazer o que ele quer. Sobretudo nos casamentos. Vai estudar bem esses livros que eu lhe dei. Querem se unir com os idólatras e querem que o casamento passe aqui. Sim, vai estudar o que está escrito nesse livro. Eu não li tudo aqui no templo, mas vai estudar em casa, porque é lá onde eu li os textos que falam de como Deus ficou triste. Agora Deus vai se revelar porque alguém decidiu limpar. E vocês que já estão limpos, estão a querer na idolatria. Amados, depois da oferta de sacrifício ao Senhor pelos pecados, primeiro do rei, depois dos príncipes, então as coisas começaram a mudar. Levitas, sacerdotes tiveram a missão de trabalhar com o povo, santificando o povo. Judá e Israel viviam um momento não muito agradável. Mas Ezequiel disse assim, não, chama todo mundo, mandou cartas, venham para que possamos comemorar, somos irmãos, somos o mesmo povo. Alguns riram-se dele, a Bíblia está a dizer isso, riram-se dele. Quantas vezes quando nós queremos trabalhar pela unidade da EMA, uns também riem-se. Não conheço ninguém, mas alguém contou. Então conheço, só que eu não vi. Eu ouvi. E quem me contou é credível. Que de fato alguns não estão dispostos por causa do nosso tribalismo, regionalismo. Quantos e quantos não concordam com a liderança de um pastor porque não é da mesma terra? Quando aquela região diz, não, pastor, você nos mandou estrangeiro. Ah, em Cristo há estrangeiro. Em Cristo há estrangeiro? Não. Em Cristo há fronteira? Não. Sim, mas na EVA temos esses casos. É isso que se chama idolatria. Está a idolatrar o pastor fulano como seu Deus. Perdeu o rumo, em vez de olhar para o céu e olhar para o Deus da Bíblia Sagrada. Queridos, agora o povo está purificado. O povo agora pode participar da Páscoa. Havia uma exigência tal que quem não se purificasse não deveria participar da Páscoa. E é verdade. Mas nós não somos assim. O que falta é colocar as luvas e arranjar um ringue ao seu irmão na frente. Queridos, depois disso o rei permitiu que o povo fosse santificado. Ó Deus, o povo foi santificado. Dispuseram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Versículo 14. Também tiraram todos os altares e os lançaram no vale de Cedron. Distante, joga lá longe para que ninguém vá até lá e pegue de volta. Normalmente, depois de lançar, viram no Egito aqueles altares
aqueles deuses, aqueles que tinham a vontade de voltar à cebola e ao pepino e aos alhos. Queridos, a Páscoa foi celebrada não na data, porque de fato as condições não haviam sido ainda criadas. Alguém soube, alguém acendeu, os anteriores haviam estragado tudo. Agora quem subiu está próximo o momento da Páscoa, para que você não questione Ezequias, mas ele não pode celebrar enquanto não purificar o povo. Também não pode celebrar somente com os seus, tem que chamar todos. Até que criou condições, o tempo foi insuficiente. Mas trabalhou para agradar a Deus. Limpou tudo e, de fato, agradou a Deus. Ele subiu no momento conturbado. Assim como muitos pastores encontram igrejas que seus colegas destruíram, regionais que seus colegas destruíram regiões, centros que seus colegas destruíram, mas em 3 meses 6 já está lhe cobrar. O que ele fez? Ele está a consertar ainda o lixo feito pelo outro. Mas vocês cobram muito. Ele chegou hoje, vocês já querem ver trabalho. Que trabalho vai fazer? Você ainda está a tapar os buracos que foram feitos. Você pode morar numa casa com buracos. Ou você vai querer, logo em menos primeiro tempo, investir, tapar os buracos. O que vocês acham? Tem buraco. Vai ficar assim ou primeiro vai tapar os buracos? Claro, tem que tapar os buracos. Depois é que vai pintar. Mas muitos querem a pintura antes de tapar. Esse é o mal. Queridos, a Páscoa foi celebrada, graças a Deus. Foi uma exceção que Deus permitia, conforme nós lemos no livro de Neemias, Números, capítulo 9, quis dizer Números. Eu estava a discutir com alguém sobre Neemias e ficou aqui. Números, capítulo 9, versículos 10 e 11. Alguns comeram a Páscoa sem purificação, porém Ezequias orou. Queridos, o número de pessoas era enorme, era tanto, que não foram a tempo de concluir o trabalho, mas como já haviam adiado, desta vez não adiaram, então realizaram a Páscoa. Ezequias falou com Deus, pediu perdão por aqueles que não haviam se purificado ainda. Pediu para que Deus perdoasse aqueles. E Deus os perdoou. Amém? Amém. Queridos, houve cura espiritual. Nessa Páscoa houve cura espiritual. Houve a celebração desses chamados pães ágimos e levou 14 dias. Amém? Amém. 14 dias. Nós aqui, se você ficar 1 hora na ceia, já é um problema. A ceia demorou muito. Você queria aqui? É só chegar, pegar. Alguém disse no domingo, pastor, parece que hoje demorou. Claro, demorou porque nós éramos muitos. Se não foi a liturgia que demorou, então tínhamos que servir à vontade. Então nunca fique triste quando o cronômetro do tempo desconta o tempo da liturgia e vê quanto tempo vamos. Mas é importante, é a nossa ceia, é a nossa renovação da aliança com Deus. Não fique triste, vai só perder a bênção de Deus. Não, pastor, eu quero ficar aqui mais tempo. Não, é mesmo porque estamos a celebrar. Queridos, o povo foi abençoado. Primeiro pelos sacerdotes que assumiram o compromisso de exercer o seu sacerdócio, e isso agradou a Deus. Quando agrada a Deus, o que Deus pode dizer? No versículo 27, então os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. E acabado tudo isto, os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postos ídolos
e derribaram, qual é o versículo 1 do capítulo 31, derribaram os altares, os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Queridos, cada um veio da sua cidade, veio participar da Páscoa. Depois de participar, havia aqueles que vão entrar no céu pela violência, quer dizer, os violentos. Chegaram de onde vieram dizer: peraí, lá onde fomos as coisas mudaram. Aqui também nenhum ídolo pode ficar. Não pode. E pronto. Quebra. Porque aprenderam com Ezequias. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Então, às vezes em casa temos tido alguns elementos. Falei com os vossos filhos, nossos irmãos, que serão batizados, para verificarem, para não haver nenhuma semente de fermento em suas casas. Vem para batismo, tem um crucifixo lá com Jesus Cristo. É ponto de contato. Entenda como você quiser. É ponto de contato com a idolatria. Porque aquilo foi dedicado a Satanás. Se você nunca ouviu isso, eu já ouvi. E posso te dar a fonte. Queridos, o povo foi abençoado. Lá onde foi, quebrou tudo que lá estava, que não glorificava o Senhor. Esse gesto aconteceu porque eles aprenderam com Ezequias. Amém? Amém. Amados, houve uma libertação de tão grande, que todos voltaram para suas terras. A libertação começou ali. Só quebra os ídolos na sua casa, na sua família, o homem ou a mulher libertos. Se você é apenas um cristão não liberto, para você aquilo é relíquia. É relíquia. Não incomoda. Mas o liberto sabe que aquilo ali é porta de entrada do inimigo. Então quebre tudo que não glorifica a Deus. Amém? Amém. Agora usamos muito aqueles... Há umas peças ali, eu esqueci o nome técnico. Muito bem. Talvez exemplificando. Aquela mão, colocamos a mão no peito. E às vezes aquele que tem um dedo, parece que é assim. Não. É isso, não é? E a figa, ok. Então, essas coisas todas são coisas da nova era. E você cristão usa coisas da nova era. Uma mamã mesmo colocou no pescoço e tal. Você não sabe que isso aí é ponto de contato com aquele mundo. Você está a ser quem? Publicitário do mundo das trevas. Sim, você faz a publicidade. Se você pegar essa palavra Santa Ceia, colocar bem alto na rua, você está a publicitar a fé cristã. Amém? Amém. Se você pegar o peixe e colocar a palavra de Deus, você está a falar da fé cristã. Está a falar da fé. Essa é a publicidade. Se você usar uma medalha, uma cruz sem Jesus Cristo, você está a dizer que é cristão. Amém? Amém. É forma de publicidade. Agora você está lá, crucifixo com Jesus. Sem Jesus, sim, porque está na logomarca da época. A cruz está ou não está? Então não estou a dizer para não usar. Estou a dizer, segundo a Bíblia, não use cruz com Jesus. Aquele chamado Jesus que está lá. Não use pentagrama e outras coisas mais. O liberto não usa. Você está a usar assim, não, então não conhece, você não se liberta. Queridos, essa foi a quarta Páscoa mais notável. Amém? A quarta Páscoa mais notável. Foi Páscoa de libertação. Páscoa do concerto da aliança. Quando você conserta a aliança com Deus, você alcança a libertação. No tempo do rei Josias, no 18º ano do seu reinado, aos 26 anos de idade, ocorreu ato de gênero.
que foi a quinta Páscoa mais notável. A quinta Páscoa. A mesma Páscoa é chamada também de Páscoa de concerto da aliança com Deus. Por quê? Um melhora, o outro destrói. Um melhora, o outro destrói. É o que o povo estava vendo. Eu não sei se nós na ELA também temos isso. Parece que temos. Sai um pastor da igreja, faz festa. Ah, que bom. Entra outra. Não. Bom, pode não ser na igreja. Não. Como é que fica? O que saiu disso pode orar, segundo a Bíblia. O que vem diz não pode orar. Porém, contrariando a Bíblia Sagrada. E os cristãos têm medo do que diz não ora. Eles combatem o que diz ora. Não. E abraçam o que diz não ore. Bom, fica a critério de cada denominação. Queridos, na celebração da Páscoa, era necessário que houvesse ordem e decência. O sumo sacerdote Erquias encontrou o livro da lei. Por meio de um escriba Safã, o rei Josias ouviu a leitura de todo o livro. Portanto, com base nisso, a casa que antes Ezequias havia colocado em ordem, depois que foi destruída de novo, agora é Josias que vai fazer o conserto. Essa destruição que vivemos hoje nas igrejas já aconteceu no passado, mas são uns que eram obedientes a Deus, são uns os libertos foram perseverantes. Queridos, houve reparação da casa do Senhor, como aconteceu com Ezequias. Agora o outro está a reparar a casa do Senhor, o outro está a repor os utensílios da casa do Senhor, o outro está a purificar a casa do Senhor, o outro está a purificar o povo. É como se fosse repetição daquilo que Ezequias havia feito. Queridos, olha como muitos se desviam. Precisamos manter a libertação. Só podemos manter a libertação se nós formos homens e mulheres que vivemos um momento de fortalecimento espiritual. Amém? Amém. Fortalecimento espiritual. Olha, eu sou da opinião que todos participemos da escola bíblica dominical. É uma grande escola e do estudo bíblico. Pelo menos assim aproveitamos e interagir e colocar as coisas no seu devido lugar. Todo aquele que se acha que já é garrafa cheia, uma vasilha cheia, traz para a igreja. Porque decide por si, não esperando a direção de Deus. Não é bom. Queridos, houve a purificação do templo, tirando toda a abominação daquilo que ofendia a Deus. Todas as sepulturas construídas no templo do Senhor, todas as casas de rapazes escandalosos que estavam dentro do templo, arrancou da casa do Senhor todos os sacerdotes que não sacrificavam, mas que comiam paisagens sem purificação diante de seus irmãos. Havia essa gente. Naquele momento o espaço era maior. Podemos tirar um exemplo profundo, talvez. É só um exemplo, porque eles tinham um espaço maior. Então as pessoas, para melhor ofender Deus, foram também ficar lá. E dentro do templo. Isso que está. É triste. Rapazes decidiram também profanar as dependências do templo do Senhor. Aquela profanação foi visível, foi destruída. Nós também aqui, nos combatentes de Cristo, profanamos o templo, só que não é visível. Não é visível. Lá foi visível, para nós não é visível. Então esse foi o trabalho de Josias.
desfazer, quebrar, destruir toda a obra do inimigo. Ele tinha autoridade, porque havia passado pelo processo de libertação. E o momento que você passar nesse processo de libertação com Deus, você vai ter autoridade para marchar sobre serpentes e escorpiões. Nenhum dano vão se causar. Ainda que te derem de beber algo mortífero, você sairá ileso, porque o poder do Senhor estará em você. Amém. Mas isso não acontece porque se para vir a um culto, às vezes alguém tem que te criticar, mora distante. Mas para ir no óbito lá no Cacoal, você vai e dorme lá. E você mora na Samba. Onde é o óbito do fulano? É Maboro. Lá está. Vai e volta. Tem dinheiro. Onde é o óbito do Cicrano? Mora onde? Benfica. Estar aonde? No Panguila. Vai e volta. Mas para aqui não tem dinheiro. É distante, combatente. Eu moro lá no Sabu, pastor. Dá para vir. Dá para vir. Antigamente, nós íamos a Casenga a pé. Para ir fazer estudo bíblico. A pé. Pergunta ao irmão Maimona, irmão Lucunga de Vida, a pé. Íamos no primeiro sinal da pé, primeiro centenário da fé, a pé. Transpirávamos, mas íamos e voltávamos sem nenhuma reclamação. Hoje, se eu sair daqui até o Palanca já é um problema. É distante. Amados, Deus quer que nós nos apliquemos mais. A nossa missão é destruir os altares que foram construídos na casa do Rei. Amém? Amém. Você sabia que há momentos nós não tratamos bem essas caixas, essas coisas? Nós vestimos isso às vezes para esconder a feiura, quando podíamos ter coisas vernizadas, novas. Sim, para Deus. Às vezes a coisa já está bem quebrada, então põe só uma roupagem. Quem está vendo roupa, mas se tirar a roupa vai ser vergonhoso. Bom, não é o nosso caso. Ainda não tirei as roupas dessas, então não posso afirmar. Queridos, para o Senhor devemos oferecer o melhor. Amém? Amém. Santificar o templo, restabelecer o serviço na casa do Senhor. Há o mesmo proceder, porém há atos que em Josias são registrados, mas não em Ezequias. A construção de casas, de coisas dentro do templo, não ocorreu no tempo de Ezequias. Mas agora Josias está a encontrar isso, está a destruir isso. Mas uma nova aliança, porque aquela que foi feita por Ezequias foi colocada de lado. Dificuldade do ser humano é não querer manter o que é bom que o outro deixou. Não sei se é por inveja que esses homens agiram assim, não sei, não posso afirmar. Mas podia errar fora do púlpito, eu podia ter dito sim, mas no púlpito não. Então como é que você chega e destrói o do outro? Aqui sim, tem uma resposta. A espiritualidade. Quem serve a Deus, teme a Deus. Quem não serve, não pode temer. Aqui encontramos a resposta. Queridos, Ezequias encontrou o templo fechado. Josias encontrou o templo aberto, porém, o templo era usado para oferecer culto a Baal. No tempo de Ezequias, ninguém entra. Agora, no tempo de Josias, templo aberto com cultos a Baal. Não a Deus. O que fez Ezequias foi destruído. Ai, se ele vivesse pelo menos 100 anos, mas não pôde fazer isso, porque Deus está dando o limite. Amados, Ezequias limpou o templo e alguns lugares fora do templo. Josias fez limpeza completa dentro do templo, nas casas, no palácio, em Judá e em Samaria. Fez esse trabalho diferente. Ezequias teve menos trabalho externo. O interno não podemos comparar. Mas Deus foi bom
ouviu a oração de ambos e perdoou o seu povo. Ezequias não leu o livro da lei para o povo. Com Josias o povo passou a ouvir o livro da lei. Com a Páscoa de Ezequias, Deus aplacou sua ira para com o seu povo. Na Páscoa de Josias, Deus disse que não aplacaria sua ira por causa do pecado com que rei Manassés, filho de Ezequias, fez pecar o povo durante o seu reinado, que durou 55 anos. Toma fome na pipa e fúmbula. 55 anos, bebe, você sabe que anda cansado. E filho de que Ezequias que está fazendo essa pouca vergonha. E ficou muito tempo. Agora chega Josias e diz: você teu pai foi tal, você fez esse lixo, tá bom, eu vou limpar. Claro, o trabalho foi feito. Queridos, qual é o cerne principal deste sermão que fala de duas alianças? É para nos ensinar que a idolatria não começou hoje, como naquele tempo, mas os libertos não toleram a idolatria. Amém? Os libertos não toleram a idolatria. Aqueles que têm a visão da salvação não toleram a idolatria. Os que são fortalecidos na fé, vocês que fogem à escola bíblica dominical dizendo que das crianças estão enganados na América, até muitos anos, 75, 90 anos estão aí. Só quando não podem andar, mas é que não vão à escola bíblica dominical. Eles conhecem a importância. Nós que não conhecemos a importância, não vamos à escola bíblica dominical, não vamos ao estudo bíblico, não vamos aos cultos, porque é distante também, mesmo esse culto também de tarde, porque não tem só o culto de domingo. E começa a falar isso na presença daqueles filhos. Os filhos aprendem que a malandragem do pai passa para quem? É assim que os filhos não levam o culto, porque o pai disse que isso é perca de tempo. Como é que o teu filho pode ser forte na fé se você pai é o primeiro preguiçoso? Depois vai querer que o filho faça. Ele vai dizer o quê? Tal pai, ou tal filho, tal pai. Queremos terminar. Queridos, Ezequias convidou o povo, chamou-os de cima e de baixo. Josias ordenou o povo. Deu ordem, ai aquele que não fizer. Essa é a sua autoridade como rei. Todo mundo tem que estar. Eu estou trabalhando com a 35. Todo mundo tem que estar. E graças a Deus, todo mundo está. Purificação é a chave para participar da festa. Amém? Amém? Purificação, primeiro, do templo, depois do povo. Podíamos dizer, primeiro do povo, depois do templo. Por que assim, pastor? Os sacerdotes e levitas primeiro purificaram-se, depois o povo, para purificar o povo. Os pastores devem ser os primeiros a jejuar. Embora dizem que Jesus já jejuou por nós, eu não concordo com isso. Eu não concordo, vocês podem concordar. Nenhum pastor está imune do pecado. Nenhum. Sabe quantos demônios atacam no pastor? Quem sabe? O mínimo, quantos? Quem é o diabo que sabe quantos demônios atacam no pastor? Quantos membros temos aqui na igreja? Manualmente, quantos membros somos? Nós somos mais de 500 membros. Então o mínimo são 500 demônios que nos atacam. Mínimo. É isso mesmo. Sabe por quê? Vamos destruí-lo para que as ovelhas fiquem escandalizadas. E você disse quando ele ora por mim, você não pode orar por mim porque você já é um preconceituoso. Você não pode orar por este homem porque você já é um preconceituoso. Porque nós não fazemos o que você gostaria que fosse. Mas, lembre-se, purificação é a chave. Amém? Amém. Tempo de divorciar com os outros deuses. Esse divórcio é declarado, não casamento com outros deuses. Amém, igreja? Amém. É tempo de reconciliação com Deus. Tempo de reconciliação com Deus. Renova a sua aliança com Deus. Se ainda não fez, é chegado o momento.
Peça ao Senhor para sondar o seu coração, porque às vezes nem você mesmo sabe que tem um pecado. Peça perdão a Deus por abandoná-lo por alguma causa, por alguma inocência. Pode ser que isso aconteça. Por distração. Peça perdão a Deus pela idolatria. Você já não idolatra mais aquelas figuras, mas você tem idolatrado um homem. O nosso pastor devia ser como fulano. Não será possível. Eu, para ser alto, só se você me meter na forma e me esticar, não sei se vai dar certo. Vai dar certo. Não deixe. Queridos, purificação. Amém? Amém. Divórcio com os deuses estranhos. Amém? Amém. Reconciliação com Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Diácono Manuel Paulo, venha agradecer pela palavra. Faz tempo que não te vi. Esse momento de reflexão, os outros limparam corações e a casa do Senhor. E você, quem que vai limpar? Vai limpar o coração e a casa do Senhor que está em você? E a muralha sabe. Uau, Rako fuka tunanga, rako matero kuiki.